Haruto era um gamer suado que nunca tomava banho. Ele perdeu sua e-girl num jogo enquanto ela sacrificava o corpo chamando-o de papai. Então ele decide entrar no jogo e a encontra novamente. Haruto, um estudante do ensino médio no Japão moderno, guarda um segredo doloroso. Há vários anos, um jogo chamado Union foi anunciado no Japão, acessível apenas àqueles com um poder único, conhecido como Sentido. E Haruto estava entre os poucos escolhidos. Apesar de estar no ensino fundamental, ele rapidamente se tornou habilidoso no jogo e formou um grupo de amigos muito unido dentro dele, nomeando sua equipe de Subaru. Como líder da Subaru, Haruto e seus companheiros de equipe enfrentavam as missões mais desafiadoras com facilidade, em parte graças a uma garota chamada Asahi. Seu sentido de arte de lucro permitia-lhe prever os movimentos inimigos, complementando perfeitamente as habilidades de combate de Haruto. Entre o grupo estava Satsuki, que secretamente tinha uma queda por Haruto e suspeitava dos seus sentimentos por Asahi. Um dia, eles souberam de uma masmorra invicta, considerada impossível. Haruto, confiante em suas habilidades, reuniu seus companheiros para conquistá-la. Embora alguns hesitassem, eles concordaram, e uma data foi marcada para a exploração da masmorra. Dentro da masmorra, a jornada deles transcorreu sem problemas, com a previsão de Asahi anulando as ameaças. Eles alcançaram a câmara do chefe final, enfrentando um monstro revestido de aço. Asahi os dirigiu, Haruto e Taka executaram seu plano, mas o monstro regenerador apresentou novos desafios. Apesar dos avisos de Taka, Haruto avançou, levando a um momento crítico onde Asahi protegeu Haruto de um ataque letal, sacrificando-se. De coração partido, eles souberam que a morte de um jogador significava que não poderiam retornar ao jogo. O sacrifício de Asahi os assombrava, e Taka culpou Haruto por sua imprudência. Anos se passaram, e Haruto, agora no ensino médio, havia se distanciado do jogo que tanto lhe tirou. Então Reunion, um reboot de Union, foi anunciado. Haruto resistiu a princípio, mas acabou cedendo aos apelos de seus colegas que precisavam de um terceiro jogador. Ao Haruto fazer login em Reunion, ele notou que o jogo havia mudado. Vagando, ele foi acompanhado por dois colegas de classe desorientados, um garoto e uma garota, que desejavam explorar uma masmorra de baixo nível. Apesar da inexperiência deles, Haruto os ajudou quando encontraram monstros, salvando-os de um desastre potencial. Continuando sua jornada, eles entraram em uma sala e descobriram um grande baú. Os colegas instaram Haruto a abri-lo enquanto eles se mantinham à distância. Assim que Haruto destrancou o baú, uma luz ofuscante preencheu a sala. Quando seus olhos se ajustaram, ele ficou chocado ao ver uma Asahi adulta emergindo do baú, com suas memórias intactas. Haruto está totalmente perplexo após ver Asahi, e ainda mais perturbado pelo fato de Asahi estar agindo como se nada tivesse acontecido. A princípio ele pensa que ela é uma impostora, e a tira da masmorra para conversar com ela. Ela fala com ele muito feliz, mas sente que Haruto mudou e pergunta o que aconteceu. Haruto está muito hesitante em revelar o que realmente aconteceu e começa a interrogá-la. Ele pergunta a ela sobre o ano atual, e ela responde dando o ano em que morreu no jogo 6 anos atrás. Haruto a informa que 6 anos se passaram desde então e ela ainda acredita que ele está tentando brincar com ela, e ela ri disso. Haruto finalmente não aguenta mais e ele lhe conta sobre a morte dela 6 anos atrás. Ela o olha muito seriamente, diz que ele não deveria fazer piadas assim e começa a falar sobre outra coisa. Haruto, no entanto, diz a ela para verificar se consegue sair do jogo, e ela tenta, apenas para ver que não consegue sair do jogo, o que começa a perturbá-la, pois Haruto mostra que pode sair facilmente do jogo se quiser. Ela pergunta a ele sobre o paradeiro do resto da turma, mas Haruto responde que não falou com eles em 6 anos e não tem ideia de onde eles possam estar ou se ainda jogam o jogo ou não. Essa notícia entristece Asahi, pois ela não consegue entender como um grupo tão unido como o deles pôde se desfazer. Antes que ela pudesse falar novamente, porém, um grupo de homens os cerca de ambos os lados e um cara completamente musculoso se aproxima deles e comenta que sempre pensou que Asahi havia morrido 6 anos atrás, mas como aquilo se revelou apenas boatos. Haruto não se lembrava desse cara nem um pouco, que no entanto parecia conhecer Haruto dos velhos tempos. Até Asahi parecia se lembrar do cara musculoso e tenta lembrar Haruto que, mesmo quando eles jogavam juntos, esse cara sempre tentava sabotá-los, pois queria Asahi em sua equipe, mas Haruto e os outros eram tão incrivelmente fortes que conseguiam derrotá-los facilmente. Haruto finalmente se lembra que o cabeça de músculo é conhecido como Leon, e ele costumava agir como a equipe Rocket de Pokémon, sempre tentando roubar seu Pikachu, que era Asahi. Ele diz a Leon para se afastar, pois está tentando entender as coisas, mas Leon fica irritado e soca uma rocha, quebrando-a em 1000 pedaços antes de avançar em uma velocidade incrivelmente alta, e socar Haruto no estômago, o que o faz dobrar-se no chão. O próprio Leon parece surpreso e ri de Haruto, perguntando se ele perdeu completamente o seu sentido. Haruto se levanta e saca sua espada, pronto para a batalha, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Leon soca novamente. Mas Asahi grita por trás que é um soco falso e que ele está indo para um chute na cabeça. Haruto ouve a tempo e consegue desviar do ataque de Leon, e Asahi fornece fogo de cobertura, forçando Leon a recuar.
Ele recupera o equilíbrio e começa a ameaçá-los novamente, afirmando que vai espancá-los e forçá-los a sair do jogo se não se juntarem imediatamente à sua guilda e se desculparem com ele. Ele começa a andar em direção a Haruto, mas para no meio do caminho ao ouvir uma voz atrás dele. Acaba sendo Taka, que começou a jogar novamente, e agora está em uma das guildas mais fortes, conhecida como Illuminati. Ele convoca um grupo de seus subordinados e diz a Leon para recuar, caso contrário, ele lhe dará um game over, e o enviará para o mundo real para sempre. Leon não ouve a ameaça e avança com um soco, mas Taka facilmente desvia e agarra seu rosto antes de usar sua habilidade especial, que rasga todas as suas roupas em pedaços, e ele foge envergonhado como um bebezinho chorão. Ele se aproxima de Haruto e pergunta se ele perdeu o sentido, ao que Haruto responde, talvez. Ele olha para Asahi e sorri antes de dizer que sentiu falta dela. Ele e Asahi conversam um pouco mais, e Taka pede a Asahi para se juntar a ele, e Asahi imediatamente concorda ansiosamente dizendo que os três podem começar uma guilda novamente, mas Taka fica tenso com essa afirmação, e a informa que apenas ela pode se juntar a ele e que ele nunca trabalhará com Haruto. Haruto simplesmente olha para baixo, enquanto Taka o repreende um pouco mais antes de dizer a Asahi para não ajudá-lo, pois ele é um pedaço de lixo egocêntrico. Asahi o cala e diz que não quer mais ir com ele porque ele está sendo muito cruel. E Taka se despede, dizendo a Asahi que suas portas estão abertas para ela, e que ela só precisa ligar para ele se precisar de ajuda. Haruto sai do jogo e se deita na cama pensando em tudo o que aconteceu até agora, quando ouve uma batida na porta e sua irmã o chama. Ele abre a porta para encontrar ninguém menos que Satsuki, que parecia ter crescido muito, especialmente em certos lugares. Ela o cumprimenta sem jeito e pergunta se pode conversar com ele. Ambos vão para o quarto dele, e Satsuki revela que também começou a jogar Reunion e quer fazer as pazes com ele. Haruto parece surpreso, e finalmente revela que também jogou por um tempo hoje e lhe diz que encontrou Asahi lá. A princípio, ela leva isso como uma piada de muito mau gosto e o repreende, mas quando ele lhe conta a história toda, ela diz que quer vê-la pessoalmente e só então acreditará. E Haruto finalmente concorda em jogar com ela mais uma vez. Eles fazem login novamente em suas contas, e quando se encontram, Haruto está acompanhado por Asahi, o que choca totalmente Satsuki. Asahi começa a fazer um monte de perguntas sobre onde eles estiveram todo esse tempo e por que o grupo se desfez. Satsuki, incapaz de controlar suas emoções, explode, dizendo a ela que ela foi a razão pela qual o grupo dele se desfez, porque ela morreu enquanto tentava defender Haruto, o que levou à sua morte na vida real também. Haruto diz a Satsuki para recuar um pouco, mas ela diz a Asahi que ainda visita seu túmulo todos os anos e teme que a razão pela qual ela pode vê-la agora seja apenas um bug que desaparecerá em breve, levando até ainda mais desgosto para ela. De repente, Haruto sente que algo está errado e ele balança sua espada para afastar uma flecha vindo em direção a eles. De repente, um grupo de homens o cerca novamente e exige que entreguem Asahi, mas desta vez, Satsuki se aproxima com seu chicote e libera vários elementais de magia diferentes de uma só vez, o que chocou totalmente os caras, porque mesmo os excelentes magos só podiam usar 2 ou 3 elementais, mas Satsuki podia usar todos eles e ainda por cima de uma vez. Ela consegue lidar sozinha com todos eles de uma vez e diz a Haruto e Asahi para voltarem à sua antiga base. Eles voltam e mergulham fundo no Lago da Nostalgia ao verem suas coisas de 6 anos atrás que estão intocadas pelo tempo. Enquanto as garotas procuravam por mais coisas, Haruto, o garoto emo, acabou descendo sozinho até o lago, onde de repente ele vê uma sombra misteriosa vindo em sua direção, que se revelou ser uma mulher com aparência de Pokémon chamada Alicia. Ela diz a Haruto que pode ler sua mente, mas não está ali para machucá-los. Em vez disso, ela lhe diz que um grupo de pessoas também está atrás de Asahi, e que eles espreitarão nas sombras até que o momento de atacar seja perfeito. Haruto está atordoado com o que acabou de acontecer e não consegue entender de onde aquela garota veio ou para onde foi. Ele sente que precisa de uma pausa de toda essa bobagem e decide voltar para descansar quando ouve Asahi e Satsuki conversando acaloradamente. Ele se esconde atrás da esquina como uma cobra traiçoeira e escuta a conversa, o que é totalmente inaceitável. Ele ouve Satsuki dizendo a Asahi para deixar Haruto em paz, pois quando ela morreu 6 anos atrás, Haruto foi o mais ferido de todos no grupo, mesmo que não pudesse demonstrar. Ele estava despedaçado por dentro e deixou de ser ele mesmo, e nada conseguiu trazer o velho Haruto de volta. Ela diz a Asahi que quando ela morreu 6 anos atrás, uma parte de Haruto morreu com ela, e ela não quer que Haruto se machuque novamente, pois desta vez ele pode não ser capaz de suportar a dor. Asahi fica extremamente triste com isso, mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, Haruto entra no meio deles e lhes diz para deixarem isso para lá. Ele lhes diz que está bem e também lhes diz muito francamente para o deixarem em paz e cuidarem deles. Ele então simplesmente sai do jogo.
No dia seguinte, Sasuke chega novamente à porta de Haruto. Haruto a deixa entrar e ela se desculpa pelo dia anterior e por como ela só queria protegê-lo. Ela lhe diz que se importa profundamente com Asahi, e a última coisa que ela quer é que ela vá embora novamente, mas ela também se importa com Haruto tanto quanto e não consegue vê-lo com tanta dor o tempo todo. Ele a agradece por se importar com ele, e ela de repente tira um anel do bolso, o que instantaneamente desperta algumas memórias na mente de Haruto. Ele se lembra de como eles foram a um fliperama, e todos compraram um anel para si mesmos para representar sua afiliação e vínculo com o grupo. Haruto tem uma ideia, e ambos correm para o cemitério onde Asahi foi enterrada, e Haruto começa a mexer em seu túmulo. Ele teve sorte de não ser preso e conseguiu tirar um anel de seu túmulo, pois se lembrou que no último dia, ele e Asahi trocaram seus anéis e fizeram uma promessa de se protegerem. Eles voltam e Haruto decide que, não importa o que, ele vai vencer o jogo, encontrar uma maneira de preservar Asahi e descobrir qual é a razão de sua aparição neste jogo. No dia seguinte, eles fazem login novamente no jogo, e Asahi convence Haruto a ajudá-la com uma missão para recuperar uma seiva muito rara de uma árvore especial dentro da floresta. Eles trabalham juntos e tentam derrubar essas árvores uma por uma, que não são monstros muito fortes e, especialmente por causa das habilidades de Asahi de ver o futuro, são fáceis de lidar. O problema, no entanto, é que a taxa de drop do item que Asahi procura é extremamente baixa, e a maioria das árvores não soltou nenhuma seiva depois de serem mortas. Ela decide se iscar, e como esperava, uma árvore monstro gigante corre até ela e a agarra. Haruto é rápido em seus pés, corre em direção à árvore e corta sua mão. Asahi rapidamente mira e destrói a árvore com um tiro na cabeça bem colocado, e para seu total deleite, a árvore acaba soltando a seiva que ela tanto queria. Ela cai no lago abaixo, mas quando Haruto desce para verificar como ela está, ele fica feliz em ver que ela está completamente bem e conseguiu a seiva. Eles retornam à cidade e Asahi o leva a uma ferraria onde ela transforma a seiva em um anel. Eu não sei como. Haruto fica surpreso ao ver que é o mesmo anel de grupo que eles pegaram quando eram jovens, e Asahi quer fazer 3 deles para que todos os 3 possam começar a usá-los novamente como faziam quando eram jovens. Ela tenta dar o anel a Haruto, mas Haruto diz a ela para ficar com este para si mesma, e na verdade acaba colocando o anel no dedo anelar dela ele mesmo. Isso é visto por Satsuki, que fica com ciúmes de Asahi. Está recebendo toda a atenção, então ela rapidamente voa para a floresta e depois de um tempo, volta com uma seiva e a transforma em um anel, esperando que Haruto também coloque um anel em seu dedo, mas ele não o faz. Satsuki, no entanto, fica envergonhada por ser uma tsundere e rapidamente coloca o anel em si mesma. Haruto elabora um plano para descobrir o que aconteceu e encontrar uma maneira de recuperar as memórias de Asahi. Ele volta para a masmorra onde Asahi morreu. Junto com as 2 garotas, ele entra para tentar derrotar o chefe, o que de alguma forma faz todo o sentido para este idiota. Da última vez, quando estavam no auge de sua força e seu grupo tinha 6 membros, eles perderam e um deles morreu. Então, obviamente, quando metade de seu grupo está faltando, eles podem de alguma forma derrotar o chefe dessa masmorra. Eles entram nas masmorras de qualquer maneira e começam a viajar pelas mesmas rotas, provavelmente desenvolvendo TPT, mas transtornos mentais não são reais. Assim como meus amigos, eles atravessam as masmorras e finalmente chegam ao ponto onde encontraram o chefe da última vez, mas desta vez nada acontece. De repente, Asahi sente uma presença, e todos se viram para ver a garota Pokémon desaparecendo na escuridão mais uma vez, vomitando alguma bobagem críptica que ninguém tem tempo para decifrar. Da mesma escuridão, o monstro emerge mais uma vez em toda a sua glória. Todos têm flashbacks do que aconteceu da última vez que estiveram ali, e decidem que é muito assustador e tentam fugir. Mas o chefe está com vontade de brincar e joga suas espadas em direção à entrada, quebrando o teto e bloqueando-a completamente. O chefe joga um monte de espadas neles, mas todos desviam e desta vez Satsuki decide que precisa ter coragem e lutar contra esse idiota. Ela usa sua magia mais poderosa que combina a magia de todos os diferentes elementos e os acumula, disparando um feixe mágico gigante no chefe. Mas para a consternação de todos, o chefe tem uma barreira mágica e a magia não consegue penetrá-la. O chefe pega sua espada e a abaixa em direção a Satsuki, que tenta desviar, mas falha e é atingida nas pernas, ficando atordoada e incapaz de se mover. Haruto, o ladrão de túmulos, corre rapidamente em direção a ela e tenta defendê-la, mas o chefe simplesmente o atinge como uma mosca no ar e ele também fica preso sob alguns escombros caídos. O chefe lentamente começa a se mover em direção ao ladrão de túmulos para acabar com ele. Mas Asahi não está satisfeita em morrer uma vez para este monstro, então ela se coloca na frente dele mais uma vez e começa a atirar nele com sua arma insignificante. Haruto diz a ela para se afastar, para não ser uma idiota novamente e para não destruir sua saúde mental morrendo de novo, ela permanece bem na frente dele e de alguma forma atira acima da cabeça do chefe, fazendo o teto desabar sobre ele e ganhando um tempo extra.
No processo, no entanto, ela é atingida e também fica atordoada. Incapaz de mover as pernas, o chefe se levanta mais uma vez e Haruto se amaldiçoa por ser tão fraco, mas de repente avista algo brilhante no chão e encontra um anel no chão. Ele se lembra que era seu anel que caiu de sua mão quando eles lutaram contra o chefe antes. Ele recebe um impulso de energia e pega o anel e o usa. O monstro tenta atacar Asahi, mas Haruto rapidamente intercepta o ataque e corta o braço do monstro. Ele então invoca seu leão espiritual, que ataca o monstro, ferindo-o gravemente, e então ele usa sua habilidade especial, golpeando no ar várias vezes de uma só vez, o que destrói o monstro de uma vez por todas. Haruto e os outros saem da masmorra e parecem muito felizes com o sucesso de hoje, mas de repente, Asahi começa a sentir tontura e desmaia no chão. De repente, todos os três veem flashes de memórias antigas que pertencem a Asahi, onde ela parece estar em um lugar completamente diferente, sendo observada por pessoas de jaleco. Quando a visão termina, Haruto pergunta do que se tratava, mas Asahi não tem ideia porque não tem nenhuma memória sobre essas ocorrências. Eles vão para a pousada onde estão hospedados e assim que entram, todos se viram para eles e começam a fofocar sobre se eles são realmente o grupo reverenciado ou impostores, e se derrotaram os monstros da masmorra ou não. Haruto decide ignorá-los completamente e leva as outras duas garotas para o quarto onde se sentam e relaxam um pouco. Asahi ainda está determinada a unir toda a equipe sob uma única bandeira novamente. Mas Haruto a informa que eles nem sabem se Clive e Izumi ainda jogam o jogo ou não. Satsuki afirma que tem um monte de informantes e que eles podem ajudar a descobrir onde eles estão e se ainda estão jogando o jogo ou não. No dia seguinte, todos partem para encontrar os informantes e descobrir se eles têm alguma informação sobre os outros dois membros. Mas no caminho, eles encontram um grupo de pessoas fugindo e quando lhes perguntam a razão pela qual estão correndo, eles respondem que a guilda conhecida como Southern Cross foi vista perto da área e eles não querem problemas com eles, então estão fugindo. Haruto considera recuar, pois não quer problemas agora, já que ele já conhece a Southern Cross de antigamente, pois eles eram uma das guildas que queriam roubar Asahi, mas nunca conseguiram. Satsuki, no entanto, diz a ele que os informantes estão apenas por perto e não deve demorar muito, então Haruto concorda. Eles caminham em um vale e, de repente, Haruto para ao sentir que algo está errado e, de fato, o líder da Southern Cross emerge de trás de uma rocha. De repente, eles olham ao redor para ver que estão completamente cercados pelos membros da guilda, que somam milhares. O líder interceptou os informantes e acabou atraindo os três para cá para que pudesse levar Asahi embora. Haruto diz a ele para recuar e Satsuki tenta sacar seu chicote, mas imediatamente uma saraivada de flechas cai perto de Satsuki como um aviso para ficar parada. O líder afirma que não há como eles escaparem disso, e a melhor coisa que poderiam fazer é entregar Asahi pacificamente e retornar de onde vieram sem problemas. Haruto obviamente recusa isso, e diz a ele para enfiar a oferta onde o sol não bate, tenta encontrar uma maneira de escapar dessa situação. Mas de repente, um grupo de homens vestidos de azul emerge por trás dos membros da Southern Cross, e os faz reféns. Haruto os reconhece como a Sociedade Brill, cujo líder costumava odiar Haruto e seu grupo, e também queria levar Asahi. O líder da Sociedade Brill grita para o líder da Cruz do Sul se afastar, pois ele havia acolhido Haruto e os outros sob sua proteção temporária. O líder da Cruz do Sul parece hesitar, mas ao ver que estavam em menor número e em desvantagem tática, ele cede e chama suas tropas de volta para se retirarem por enquanto. O líder da Sociedade Brill se aproxima de Haruto e lhes pergunta se estão bem. Haruto lhe diz que estão bem, e em seguida pergunta imediatamente quais são seus planos e por que os protegeu. O líder da Sociedade Brill afirma que o antigo líder costumava odiar Haruto e os outros, mas ele não os odeia de forma alguma, pois não tem motivo para isso. Ele veio apenas para oferecer a Haruto e aos outros a chance de se juntarem à sua guilda, para que pudessem oferecer proteção a Asahi. Segundo ele, Asahi é um elemento que não deveria estar presente neste jogo, mas ainda assim está, o que faz o jogo operar em bases muito instáveis. E qualquer incidente pode quebrar o equilíbrio e resultar no colapso de todo o jogo, e ele quer evitar que isso aconteça. Asahi, no entanto, se adianta e ele diz que não vai se juntar à guilda de ninguém, pois ela tem uma guilda própria que a ajudará e protegerá quando necessário. O líder os olha e lhes diz que estão cometendo um erro, mas ele não vai forçá-los, pois isso também poderia desequilibrar o jogo, e se despede antes de chamar suas tropas de volta e ir embora. Haruto e os outros voltam para a estalagem, e tanto ele quanto Satsuki se desconectam. No dia seguinte, Haruto convida Satsuki para uma espécie de encontro, pois ele quer comprar um novo hardware para seu computador, e Satsuki aceita o convite com entusiasmo. Eles entram no shopping e fazem compras antes de decidirem almoçar também, o que deixa Satsuki extremamente feliz. Haruto, no entanto, é mais burro que uma minhoca, e continua falando sobre Asahi o tempo todo, o que faz Satsuki se sentir excluída e estraga completamente seu humor, forçando-a a ir embora.
No dia seguinte, ambos se conectam e Haruto encontra as duas garotas na estalagem. Eles tentam descobrir o que eram as visões que tiveram ao sair da masmorra e como elas estão conectadas a Asahi. Ela responde que tenta se lembrar com frequência, mas a última memória presa em sua cabeça é a dela pulando na frente do feixe para tentar salvar Haruto. Eles tentam fazer um brainstorming por um bom tempo, procurando qualquer maneira de trazer suas memórias de volta. E finalmente, Haruto tem uma ideia. Ele pergunta a Asahi sobre o lugar onde, pela primeira vez, seus poderes proféticos foram usados, e ela responde que foi na Torre do Céu, bem no início, quando eles não eram muito fortes. Haruto lhes diz que precisam ir lá, e talvez isso ajude Asahi a se lembrar de algo. Todos se movem em direção à torre e entram nela, onde acabam enfrentando alguns monstros aqui e ali que eles sentiam serem muito fortes antigamente, mas agora não passam de um incômodo. Eles novamente percorrem o caminho da nostalgia enquanto caminham por áreas que já visitaram antes, e finalmente, após derrotar cada pequeno monstro, entram na sala do chefe. O chefe acaba sendo um robô gigante, e Haruto se lembra da época em que o enfrentavam e sentiam que era tão poderoso que ninguém poderia derrotá-lo. Desta vez, no entanto, o chefe parece ser brincadeira de criança para eles. Asahi começa a atirar no robô, destruindo um de seus braços, enquanto Haruto corre para cortar rapidamente o outro braço. Satsuki então usa sua magia de fogo para queimar completamente o robô, o que os leva ao nível 2, onde o robô solta uma grande quantidade de vapor, tornando a visibilidade quase nula. Haruto se lembra que da última vez que o enfrentaram, o vapor os pegou completamente desprevenidos, e eles só conseguiram derrotar o chefe porque Satsuki usou sua magia de luz, que dissipou o vapor e lhes permitiu se aproximar do alvo. Haruto diz a Satsuki para usar sua magia de luz mais uma vez, mas ela de repente é pega e atordoada por uma corda que emerge do robô. Ela desaparece no vapor, o que assusta Haruto, e ele pede a Asahi para usar suas balas de sinalização. Asahi dispara um tiro de sinalização que dissipa o vapor, e Haruto usa seus golpes especiais de fúria para destruir o robô completamente. Eles então seguem para o telhado e, finalmente, Asahi decide usar o cristal de teletransporte para sair da área, mas de repente para ao ver uma misteriosa gema vermelha entre seus itens. Ela atira e mostra a Haruto, que também não sabe o que é, mas de repente Taka se teletransporta para o telhado junto com os membros de sua guilda e arrebata a gema vermelha. Asahi protesta contra ele e lhe diz para devolvê-la, mas Taka lhe diz que a gema não passa no teste de vibração. Ele então se vira para Haruto e lhe pergunta se ele está tentando matar Asahi. Haruto obviamente responde que não, ele não está, mas acho que Taka só quer lutar, então ele cria uma câmara de isolamento e desafia Haruto para um duelo. Taka avança sobre Haruto e tenta socá-lo, mas Haruto bloqueia seu soco com relativa facilidade, mas é empurrado para trás pela força extraordinária. Ele diz a Haruto que Asahi é real, e que ele se importa com ela. Ele está disposto a permanecer dentro deste mundo de jogo se for isso que for preciso para ficar ao lado dela. Ele se torna um garoto emo ainda maior ao dizer a Haruto que o mundo real perdeu todo o seu significado para ele no dia em que Asahi morreu. O mundo real não significa nada para ele, mas aqui, no mundo de Reunion, onde Asahi ainda está viva, ele fará desse seu mundo real e nunca mais se desconectará. Haruto entende como seus planos são tolos e lhe diz que eles também deveriam considerar os sentimentos de Asahi e não apenas os seus próprios. Ele lhe diz que, se ele quer fazê-la feliz e se dar bem, deveria recriar a guilda com eles. Isso provoca Taka, que tenta socar Haruto, e Haruto tenta fazer o mesmo, mas antes que pudessem realmente lutar, a esfera de isolamento desaba. Satsuki foi quem quebrou a esfera com sua magia, e até Asahi apontou uma arma para Taka, dizendo-lhe para se afastar de Haruto. Taka fica triste com isso, e recua. Asahi o chama e lhe pede mais uma vez para se juntar a eles e recriar a guilda, pois com a ajuda dele eles podem até encontrar Clive e Nozomi. Mas ele lhes diz que não tem ideia sobre nenhum dos dois e que nunca vai unir forças com Haruto. Taka e os outros membros dos Illuminati então recuam e se teletransportam. Haruto e Satsuki também se despedem por aquele dia e se desconectam. No dia seguinte, Haruto se conecta mais cedo e vai com Asahi para diferentes continentes com a ajuda de locais especiais de teletransporte para que possam se encontrar com os informantes de lá e pedir informações sobre Clive e Nozomi. Eles viajam por vários continentes e fazem muitas perguntas em busca de informações, mas nenhum deles parece saber muito sobre alguém chamado Clive ou Nozomi, pois eles não estão registrados em seu continente. Eles então vão para a beira da floresta e esperam Satsuki chegar para que possam continuar sua jornada. Eles tentam encontrar mais teletransportadores, mas não conseguem, então decidem caminhar em direção ao próximo continente, e o caminho passa por uma floresta coberta de névoa. A princípio, eles parecem apreciar a beleza da floresta nebulosa, mas à medida que a névoa fica mais densa, eles se sentem desconfortáveis com toda a situação. De repente, Satsuki para e lhe diz para se preparar. Ela afirma que há mais de 100 pessoas esperando com sua magia apontada para eles. Haruto afirma que teria sentido a presença deles, mas Satsuki responde que a névoa está entrelaçada por uma magia muito forte, que está ocultando completamente a presença deles. Haruto saca sua espada, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, todos se separam.
Ele se vê cercado por um grupo de pessoas pertencentes às guildas Bril e Cruz do Sul. Ele fica muito confuso com isso. Mas o líder deles, Letos, avança informando que a Cruz do Sul, a família Bril e os Illuminati uniram forças para tirar Asahi dele. Ele fica com raiva disso e desafia Letos para um duelo. Ele corre em sua direção e com um único golpe corta o escudo de Letos em dois, e este imediatamente percebe que não pode vencer Haruto sozinho. Haruto, no entanto, continua avançando e tenta desferir outro golpe, mas Letos desvia e o chuta para trás antes de dizer aos membros ao redor para atirarem em Haruto. Haruto corre novamente em direção a Letos e bloqueia as flechas que se aproximam quando, de repente, uma flecha passa zunindo por ele por trás e atinge Letos no ombro, anulando completamente sua habilidade. Haruto se vira e avista Alicia com um arco e uma flecha. Ela lhes diz que sua habilidade especial é anular magia e que, se suas flechas atingirem alguém, selarão suas sensibilidades. Letos grita para seus camaradas atacá-los, mas Alicia atira uma flecha para o ar que se divide em centenas de flechas e chove sobre as hordas de inimigos, selando suas habilidades e tornando-os inúteis. Taka levou Asahi para um local isolado e lhe disse que não pode deixar Haruto ficar com ela, porque ele não consegue protegê-la. Asahi novamente lhe diz para recriar a própria guilda, mas Taka se recusa. Asahi também se recusa a ir com Taka, então ele a aprisiona dentro de uma esfera e libera um gás que a nocauteia. Ele a liberta da cápsula e começa a caminhar em sua direção, mas de repente, alguns membros de sua guilda correm até Asahi e a agarram. Taka fica furioso com eles e lhes diz para a deixarem imediatamente, mas eles se revelam impostores e não são de sua guilda. Eles rapidamente cercam Taka e o subjugam, mas o resto leva Asahi e foge. Haruto e Satsuki voltam para a estalagem, onde um anúncio é feito pelos líderes da Sociedade Bril e da Cruz do Sul, afirmando que uniram suas guildas, tornando-as a guilda mais forte do jogo, tanto em termos de poder quanto de números. Eles também acabaram traindo os Illuminati no final e capturando Asahi para si. Agora, eles renomearam sua guilda combinada para Guilda Divina. Haruto simplesmente se levanta e verifica seu equipamento antes de dizer a Satsuki que vai salvar Asahi. Satsuki tem bom senso, então ela lhe diz para pensar novamente, pois a Guilda Divina agora tem uma força combinada de mais de 3.000 indivíduos e ele nunca poderá lutar contra eles. Ela lhe diz para colaborar com Taka, mas ele recusa e lhe diz para ficar para trás, pois muito provavelmente ele morrerá. Se ele morrer antes de salvar Asahi, então ela deveria unir forças com Taka, pois sem Haruto na jogada, Taka não se importará em ajudar Satsuki. Ele finalmente chega ao campo de batalha e vê um exército inteiro de pessoas esperando por ele enquanto ele está lá sozinho. Ele olha para o céu uma última vez, aceitando o fato de que não sairá vivo dessa situação, e corre em direção às forças inimigas em velocidade máxima. Satsuki vai até Taka para conversar com ele, pois essa é a única maneira possível que ela consegue pensar para ajudar Haruto de alguma forma. Ele concorda em falar com ela, e quando ela pergunta o que ele está fazendo para tentar salvar Asahi, ele responde que a força combinada da família Bril e da Cruz do Sul é muito forte, e eles dobraram o número de homens que os Illuminati possuem. Ele lhe diz que está planejando meticulosamente e procurando uma oportunidade para atacar, pois não pode correr riscos ao salvar Asahi. Satsuki fica furiosa com ele e lhe diz que o sequestro de Asahi foi culpa dele em primeiro lugar. Ela grita com ele que Haruto sempre foi capaz de mantê-la segura, mas na única vez em que Haruto não estava lá para protegê-la, Taka não conseguiu fazer nada e deixou Asahi ser sequestrada pelas pessoas em quem ele depositou sua fé. Taka parece surpreso, mas não está pronto para aceitar seu erro. Ele lhe diz que desta vez planejará perfeitamente e salvará Asahi de uma só vez. Satsuki o olha e lhe diz que Haruto foi sozinho para o campo de batalha para tentar salvar Asahi, enquanto Taka está sentado aqui, de braços cruzados e tramando. Taka olha e lhe diz que é bom, pois assim, Haruto também morrerá, o que tornará a vida de Taka muito mais fácil. Ele diz a Satsuki para deixar Haruto morrer dentro do jogo, pois isso é benéfico para ambos. Ele lhe diz que se Haruto morrer, ele nunca mais poderá acessar Reunion e nunca mais poderá encontrar Asahi, e Asahi não existe na vida real. Então, toda a sua atenção estaria focada em Satsuki, e da mesma forma, Taka permanecerá neste mundo com Asahi, e ele não terá que lidar com Haruto constantemente chamando a atenção de Asahi. Satsuki o olha com nojo e lhe diz que Asahi é sua amiga e que ela fará qualquer coisa para salvá-la. Ela lhe diz que se ele não puder ajudá-la a salvar Asahi, ela irá sozinha para ajudar Haruto, pois ela tem coragem e não é um covarde como Taka. Enquanto isso, Haruto tem destruído as linhas inimigas uma após a outra. Ele é muito mais forte do que qualquer um dos inimigos, mas seus números esmagadores têm sido um problema para ele. Os usuários de magia no topo da fortaleza combinam suas forças e lançam uma magia de explosão incrivelmente forte sobre Haruto, e ele é incapaz de desviar.
A explosão cria uma cratera gigante e todos pensam que Haruto morreu. Mas para a surpresa deles, enquanto a poeira baixa, a sombra de uma figura é vista, e Haruto ainda está de pé. Ele mais uma vez salta para frente e começa a destruir o exército inteiro sozinho. Ele acaba em um confronto contra os inimigos que lhe dizem para se render porque ele já está meio derrotado e muito ferido. Ele nem consegue sonhar em salvar a Sarri neste estado, mas Haruto lhes diz para calar a boca. Antes que pudesse prosseguir, no entanto, ele foi amarrado por um monte de correntes mágicas que o mantinham bem acima do chão, incapacitando-o completamente. Os inimigos riem dele e seu comandante os ordena ir acabar com Haruto enquanto ele está fraco e incapacitado. Eles começam a caminhar em sua direção e até Haruto admite a derrota, mas de repente, um monte de flechas de raio vem em direção ao chão e quebram sua corrente. Para sua completa surpresa, Taka aterrissa na frente dele, Satsuki o segue e os três ficam no meio de todo o exército inimigo. Taka olha para Haruto e lhe diz para se lembrar que ele está ali para salvar Asahi, não para salvá-lo. Haruto olha e acena em reconhecimento. Taka pergunta a Haruto sobre o número de inimigos restantes e ele responde que cerca de 1.500 inimigos ainda estão por perto, pois ele só conseguiu destruir metade do exército sozinho. Taka e Haruto começam a trabalhar juntos em sinergia e, usando suas habilidades especiais, logo conseguem destruir a metade restante dos exércitos. Eles espancam quem quer que apareça em seu caminho e correm em direção à porta gigante da fortaleza. Eles combinam suas forças novamente e, com um ataque combinado, explodem a porta em pedaços. Eles entram em um corredor gigante que leva até um estádio onde vem um grupo de inimigos ao lado de Letos e Angelus, os líderes da Sociedade Bril e da Cruz do Sul. Taka nota um Asahi inconsciente nos braços de Angelus, e seu sangue começa a ferver enquanto ele vê sua garota nas mãos de outro cara. Ele avança sobre ele com um soco poderoso, mas todos desviam do caminho. Taka fica chocado, pois sua velocidade é tão esmagadora que ninguém poderia desviar. Angelus ataca Taka rapidamente, mas ele desvia imediatamente e tenta pousar no chão, mas Angelus cria espinhos ali, forçando-o a pular repetidamente. Sempre que ele aterrissa em algum lugar, é imediatamente atacado, mesmo que esteja se teletransportando. Haruto também fica muito confuso com isso, mas Satsuki lhe diz que Angelus provavelmente está lendo o cérebro de Asahi, e como ela pode ver o futuro, ele consegue ver o futuro assim que força sua entrada no cérebro dela. De repente, Taka é preso por um feixe de energia vermelho, que ele é incapaz de romper, por mais que tente. Angelus diz a Letos para acabar com Taka enquanto ele está preso, mas assim que ele avança, Haruto o ataca. Letos, no entanto, consegue desviar de seu ataque e contra-atacar, empurrando-o para trás. Haruto então usa um corte de ar, mas Letos consegue bloquear o ataque para sua surpresa. Satsuki tenta acordar Asahi gritando seu nome, mas Angelus lhe diz que é inútil e cria espinhos de gelo mágicos do chão que atingem Satsuki e a fazem cair. Satsuki, no entanto, decide que já foi salva vezes suficientes e desta vez ela não será a donzela em apuros. Ela libera todo o seu potencial e começa a flutuar no céu com uma aura esmagadoramente poderosa a envolvendo. Ela invoca todos os reis elementais ao seu redor, pede que lhe forneçam todas as suas energias e cria um círculo mágico incrivelmente forte que suga cada pedacinho de aura mágica do estádio e a elimina junto com todos os membros de seu clã. A magia é anulada e Taka é libertado, o que assusta Letos, e ele pergunta a Angelus sobre o novo plano. Angelus o olha e lhe diz para não se preocupar, pois eles usarão seu plano de emergência e ele funcionará não importa o que. Letos o olha com alívio, mas de repente, Angelus cria uma bola de energia escura e apunhala Letos no estômago, empurrando a bola de energia para dentro dele. Letos começa a perder o controle e fica sobrecarregado com magia negra, enlouquecendo completamente. Ele avança e esmaga sua espada no chão, e a onda de choque arremessa Haruto e Taka para longe. De repente, Asahi também acorda, o que impede Angelus de ver o futuro, mas ela está tão exausta que não consegue fazer nada. Satsuki também esgotou quase todos os seus poderes e só pode usar um ataque mágico por vez. Asahi grita para eles lutarem como lutaram antes, para se lembrarem dos cheiros que usaram 6 anos atrás, para pensarem nas técnicas que usaram e para serem sinérgicos. Ela lhes pede para atacarem em conjunto e que ninguém pode derrotá-los. De repente, os anéis usados por todos eles começam a brilhar e seus sentidos despertam de seu sono. Os três decidem apostar tudo em um ataque final e dá o máximo nisso. Satsuki usa suas habilidades mágicas para dobrar o espaço, e Taka usa suas habilidades mágicas para dobrar o tempo, enquanto Haruto usa sua esgrima etérea para romper o tempo e o espaço, e desferir 1 milhão de golpes no Letos enlouquecido, enquanto ele é incapaz de se mover, matando-o em um instante. Satsuki corre até Asahi enquanto Haruto fica na frente de Angelus. Angelus tenta fugir, mas Taka está atrás dele e o derruba com um soco reto e forte no rosto, e Satsuki usa sua magia de fogo para queimá-lo até a morte.
Asahi pede a Taka para lhe dar a gema vermelha, pois ela quer tentar ver as visões novamente, já que são as únicas memórias que ela tem. Taka parece relutante, mas ela lhe promete que não ficará inconsciente. E finalmente, Taka a entrega a ela. Ela a segura em suas mãos e se concentra, o que resulta em todos recebendo flashes de suas memórias nebulosas, nas quais um grupo de pessoas em mantos brancos está discutindo suas habilidades e como podem usá-la. Taka fica extremamente surpreso com isso e lhe pergunta o que é. Asahi responde que, embora não saiba nada sobre isso, sente que foi isso que aconteceu com ela nos últimos 6 anos. Ela está determinada a descobrir o que são essas memórias e como pode recuperá-las. Ela então tenta uma última vez pedir a Taka para se juntar à guilda deles, mas ele recusa novamente, dizendo-lhe que ainda não a merece e que precisa trabalhar mais em si mesmo antes de poder mostrar-lhe seu rosto novamente. Ele então se vira para Haruto, diz a ele para não morrer, antes que ele tenha a chance de matá-lo e parte. Episódio 7. Logo, Haruto, Asahi e Satsuki vão procurar um tesouro lendário em uma zona marítima perigosa. Eles embarcam no navio da capitã pirata Alveda. Haruto já tinha ouvido rumores sobre uma espada inquebrável no fundo do mar, e Alveda confirma que os boatos são verdadeiros. Ela os alerta que remover a espada não é nada fácil, e que todos que tentaram obtê-la até agora falharam. O navio logo alcança o Pentágono Perdido, uma região sempre coberta por nuvens escuras e uma densa neblina. Alvita entrega um barco a Haruto e seus amigos, aconselhando-os a não permanecerem muito tempo submersos, pois isso esgotará rapidamente seus pontos de vida, o HP. Considerando o comportamento estranho dos submarinos, eles optam por mergulhar no mar sem qualquer tipo de equipamento de proteção. Utilizando um dos espíritos de luz de Satsuki como uma tocha improvisada, eles finalmente chegam ao fundo do oceano e começam a explorar as ruínas submersas. Haruto percebe que seus pontos de vida estão diminuindo progressivamente por permanecer submerso, e ele faz um sinal para que seus amigos retornem à superfície para respirar. Uma vez fora, eles resmungam como umas crianças mimadas, dizendo que a área é imensa e que levará uma eternidade para explorá-la por completo. Mas Asahi os direciona para um ponto específico, sugerindo que algo importante pode estar oculto ali. Seus amigos prontamente seguem o conselho dela e Haruto, para sua surpresa, encontra uma espada fincada no fundo do oceano, exatamente no local que Asahi havia indicado. Não se trata de uma espada qualquer, mas sim de sua antiga e poderosa espada, Pleiades, reconhecida como uma das armas mais formidáveis e poderosas de todo este mundo. Ele sente com toda certeza que aquela é a sua espada e não uma mera imitação. Asahi, então, o incita a puxá-la rapidamente. Haruto segura a espada que imediatamente começa a emitir um brilho intenso, mas, de repente, o chão sob eles começa a chacoalhar violentamente e um gigantesco monstro serpente marinha emerge da terra, com a espada ainda cravada em sua cabeça. Satsuki reconhece o monstro, identificando-o como Aedi, o temível chefe desta região. Asahi, por sua vez, aponta para os olhos vermelhos e brilhantes da criatura, sugerindo que ela está completamente enfurecida, exatamente como os dois chefes anteriores que eles tiveram que enfrentar em batalhas árduas. Aegir, de forma abrupta, os ataca, e Haruto consegue bloquear o golpe com sua aura protetora. Ele avança rapidamente para atacar o monstro, mas a criatura o repele com uma facilidade impressionante. Asahi dispara contra Aegir, contudo, seu tiro não se mostra eficaz para perfurar a densa e resistente armadura do monstro. O ataque dela, por um instante, o distrai, e o monstro está prestes a engoli-la, quando de repente, alguém arremessa uma adaga diretamente na boca da serpente marinha. A adaga, então, aumenta de tamanho de forma surpreendente, impedindo que a boca da criatura se feche completamente. Satsuki consegue salvar Asahi, e é nesse momento que eles percebem que a pessoa que acabara de salvá-la era ninguém menos que seu antigo e querido amigo Clive. Eles ficam ali, apenas o encarando em completo choque, enquanto Clive, com uma audácia impressionante, desafia Aegir logo após o monstro conseguir se libertar. Ele arremessa suas adagas com precisão. Contudo, assim que alcançam o navio de Elvita, Clive já não se encontra mais com eles. Ele apenas lhes deixou uma breve mensagem, afirmando que tem assuntos importantes a resolver e que os encontrará novamente em breve. Haruto e os demais ficam bastante surpresos com sua aparição e sumiço tão repentinos, mas acabam concluindo que essa é de fato a maneira peculiar de Clive agir. No dia seguinte, Haruto e Satsuki fazem uma visita à Taka no mundo real, onde ele ostenta sua vasta riqueza familiar e lhes garante que os presenteará com o que quiserem, como uma forma de compensação por tê-los atacado anteriormente. Satsuki o surpreende ao pedir o menu completo de sobremesas, sem compartilhar nada com ninguém, mas assim que ela termina de comer, ele decide ir direto ao ponto principal. Taka deseja conversar sobre Asahi e questiona seus amigos se eles notaram algo incomum ou estranho desde o retorno dela. Satsuki, então, destaca como os rumores estavam se propagando de uma maneira assustadoramente rápida, e Taka revela que a maior e mais influente guilda da União, a Gnosis, era a responsável por toda essa movimentação. A Gnosis era uma guilda extremamente secreta e bastante obscura, que exercia uma enorme influência inclusive no próprio mundo real. Haruto e Satsuki acham realmente difícil acreditar que eles estivessem, de fato, tentando manipular todos para perseguir Asahi dentro do jogo, uma ideia que lhes parece absurda. Taka expressa seu desejo de salvá-la, mas também solicita que eles mantenham essa informação em absoluto segredo dela. Em seguida, Satsuki lhe relata sobre Pleiades estar fincada na cabeça de Edgar e como Clive simplesmente os abandonou após o resgate. Taka acha tudo isso muito difícil de acreditar e suspeita que a misteriosa pedra vermelha, que provoca em Asahi aqueles terríveis flashbacks, seja a peça-chave para desvendar todos os mistérios que o cercam. Ele afirma possuir uma teoria bastante perturbadora. O corpo de Asahi ainda estaria vivo no mundo real e cientistas estariam, na verdade, tentando realizar experimentos com ela. Haruto e Satsuki ficam completamente chocados ao ouvir tal revelação, e até mesmo Taka considera sua própria hipótese como algo absolutamente ultrajante e inacreditável. Nesse exato momento, seu mordomo se aproxima para informá-lo de que finalmente encontraram o endereço de Nozomi. Taka fica visivelmente constrangido, pois não deseja que seus convidados saibam que ele está ativamente procurando por seus antigos companheiros. Ele insiste que está fazendo tudo isso apenas para ver Asahi feliz, e que não possui nenhum plano para reunir o grupo Subaru.
Mais tarde, Haruto e Satsuki fazem login no jogo mais uma vez, e acompanhados por Asahi, tentam reivindicar a espada Pleiades novamente. Contudo, sua segunda tentativa também se revela um completo fracasso. E enquanto eles estão ali cabisbaixos e lamentando a situação, Clive surge para cumprimentá-los pegando-os de surpresa. O reencontro se mostra bastante constrangedor, pois ele tenta a todo custo desviar das perguntas deles sobre o encontro anterior e afirma que eles colocarão o papo em dia sobre suas vidas reais em um momento mais oportuno. Clive alega que também estava em busca de Aedir e que os encontrou ali por pura coincidência. Seus amigos, de fato, acreditam em sua história, mas Alveda nutre algumas sérias suspeitas a respeito dele. Clive, então, lhes apresenta um item extremamente raro que lhes concede a capacidade de respirar e se mover com total liberdade debaixo d'água, e o arremessa no mar momentos antes de todos eles mergulharem. Eles se veem envoltos por uma camada protetora, e é nesse instante que a imponente serpente marinha Aedir surge diante deles. Seguindo o plano cuidadosamente elaborado, Haruto ataca Aedir em primeiro lugar, desferindo um golpe com toda a sua força e poder, fazendo com que a criatura solte um grito agonizante de dor. Em seguida, Clive arremessa suas adagas contra o monstro, e Asahi, com suas balas, amplifica o poder dos ataques. O golpe combinado dos três cria uma intrincada teia de cordas que envolve a serpente marinha, e Clive então consegue imobilizá-la completamente, restringindo seus movimentos. Com a ajuda crucial de Haruto, ele consegue puxar o gigantesco monstro para fora do mar, e todos os outros também emergem para a superfície. Nesse momento, Satsuki utiliza uma magia de gelo incrivelmente poderosa para congelar completamente o monstro e toda a água que o cerca, transformando-o em uma estátua de gelo. Haruto se aproxima para libertar a espada Pleiades do corpo do dragão congelado, mas no exato instante em que ele toca a lâmina, Clive o apunhala traiçoeiramente pelas costas. Haruto se vira apenas para ver o sorriso maligno e cruel de Clive, antes de subitamente desabar e perder a consciência. Satsuki e Asahi ficam em total descrença e choque ao vê-lo cair daquela forma, e Asahi, em pânico, começa a hiperventilar, fazendo com que sua habilidade, Profeta de Sint, e então se ative de maneira e o abraça com força. Ela chora copiosamente enquanto acorda em uma cama de hospital completamente bem em breve, mas Haruto ainda não faz a menor ideia como diabos ele foi parar naquele lugar. Asahi então explica que há 6 anos ele sofreu um game over em Union ao tentar proteger Nozomi, e no mundo real ele entrou em coma profundo após aquele trágico incidente. Haruto sabe com toda a certeza que aquilo não pode ser verdade, pois Asahi havia morrido tentando protegê-lo daquele ataque fatal. No entanto, neste exato momento, ela está ali, viva, bem na sua questionou sobre o reencontro do jogo, mas tempo seus outros amigos também chegaram para se perguntar com crescente desespero, e todos parecem genuinamente felizes quando ele já está à beira de perder a sanidade, o holograma de Alicia surge de repente em seu quarto, deixando-o ainda mais atordoado. Haruto então a questiona sobre o que exatamente está acontecendo, e ela lhe revela que, neste preciso momento, ele se encontra dentro de um mundo completamente novo, criado pela poderosa habilidade Prophet Art de Asahi. Ela detalha que o uso dos sentidos não se restringia apenas ao ambiente virtual, mas que eles também poderiam ser aplicados e utilizados no mundo exterior, na realidade. A Prophet Art de Asahi não era meramente a capacidade de prever o futuro, na verdade, era a habilidade de escolher entre diversas realidades e futuros possíveis, algo que ela ainda desconhece. Há poucos instantes, quando Haruto foi traiçoeiramente apunhalado pelas costas por Clive, ela ativou sua habilidade de forma subconsciente e assim selecionou este mundo alternativo, onde ela não morre e ele, por sua vez, acaba entrando em coma. Essa foi a única e exclusiva maneira que ela encontrou para impedi-lo de participar do jogo Reunion e, consequentemente, evitar sua morte. Haruto acha tudo isso extremamente difícil de acreditar, e Alicia então esclarece que a União não era apenas um simples jogo, mas sim um complexo laboratório e um campo de treinamento avançado, projetado para auxiliar as pessoas a desenvolverem e despertarem seus sentidos a fim de que pudessem ser utilizados na vida real. Contudo, tudo isso era, na verdade, de importância secundária. Os jogos Union e Reunion foram desenvolvidos com um único propósito, porque as pessoas por trás de sua criação desejavam, acima de tudo, despertar a poderosa Prophet Art de Asahi. Alicia então declara que a Guilda Gnosis foi a responsável por criar o Union, com o objetivo primordial de obter e controlar a habilidade dela. Mas, antes de partir, ela ainda consegue dizer a Haruto que ele é o ponto de singularidade, e que somente ele tem o poder de salvar Asahi. Haruto se questiona, em meio a uma profunda confusão, o que ele poderia fazer para mudar a situação. Distraidamente, ele pega seu anel, sem sequer perceber que o espelho à sua frente está apresentando falhas e distorções. Ela havia pedido a Haruto que lhe fizesse uma promessa solene, que eles se protegeriam um ao outro, custe o que custar. Para selar esse compromisso, eles trocaram anéis dentro do jogo e planejavam repetir o gesto na vida real também. Ela acredita que agora é o momento perfeito para trocarem seus anéis na realidade. Mas Haruto, no fundo, sente que algo não está completamente certo. Ele afirma que ela já o salvou por 2 vezes, mas que ele simplesmente não consegue aceitar este mundo como sua realidade. Ele diz a Asahi que precisa de alguma forma retornar ao mundo real para protegê-la. E nesse instante, o mundo ao redor deles começa a falhar e a distorcer-se intensamente. Ela ri, sem compreender totalmente o que ele quer dizer, mas ainda assim, ela decide acreditar nele. Eles seguram as mãos firmemente e os anéis então atuam como poderosos catalisadores, transportando-o através das dimensões e o levando de volta ao mundo de onde ele realmente veio. Haruto reaparece em Reunion no exato momento, segundos antes de ser apunhalado por Clive, e rapidamente ele invoca sua espada para parar o ataque traiçoeiro. Ambos imediatamente entram em um intenso combate, e Haruto sente um alívio imenso ao ver Satsuki e Asahi ali. Satsuki então confronta Clive diretamente, questionando-o sobre o motivo de ter atacado o amigo deles. Ele, por sua vez, responde que mudou drasticamente nos últimos 6 anos e que agora se considera um inimigo declarado de Subaru. Contudo, Haruto tem uma certeza absoluta de que Clive jamais trairia seus verdadeiros amigos. Ele então percebe que a pessoa que está diante deles não é o verdadeiro Clive, mas sim um metamorfo, um impostor que o está imitando perfeitamente. Haruto o ataca com fúria, e embora o homem consiga bloquear sua espada, ele não consegue de forma alguma desviar do soco poderoso carregado com a aura de Haruto, que o deixa completamente sem ar e consequentemente desfaz sua metamorfose. O homem que estava se passando por Clive, então, retorna à sua forma original e utiliza o círculo mágico em sua mão para assumir o controle total de Aegir. Ele, então, monta na gigantesca serpente marinha, apresenta-se como Simon, a 6ª semente da temível Guilda Gnosis, e declara com um tom ameaçador que os aniquilará ali mesmo naquele lugar.
Ele então utiliza sua habilidade especial, fundindo-se completamente com a serpente marinha para se transformar em um monstro verdadeiramente hediondo. Em seguida, ele dispara uma poderosa explosão de energia contra Haruto e seus amigos. Destaca seus próprios braços e os lança como projéteis mortais. Mas seu escudo se mais uma vez em pedaços, conjura um escudo protetor para defender a si mesmos para longe com a força do persiste em atacá-la, conseguindo quebrar o escudo, e em meio à densa fumaça gerada pelo ataque, ele agarra Satsuki e avisa Haruto para não fazer nenhum movimento caso deseje que ela permaneça viva. O monstro exige que Asahi desperte seu poder para salvar a amiga, e para pressioná-la, ele intensifica seu aperto em Satsuki, ameaçando esmagá-la até a morte. Asahi então começa a canalizar seu poder para tentar salvá-la, mas de forma abrupta, uma verdadeira saraivada de adagas surge, cortando os membros do monstro, e assim, libertando Satsuki de seu domínio. Haruto a ampara, e nesse instante percebe que Alveda veio para resgatá-los. Contudo, ele já havia se dado conta de que ela não é quem realmente aparenta ser. A Capitã Pirata então se transforma e revela que na verdade era o verdadeiro Clive o tempo todo. Haruto por sua vez tem certeza absoluta de que é seu amigo, reconhecendo-o pela sua pose característica e inconfundível. Clive então confronta o metamorfo que o estava imitando momentos antes, e lhe diz com seriedade que roubo de identidade não é de forma alguma uma brincadeira. Eles se preparam para retomar a luta, mas antes que qualquer um possa sequer atacá-lo, Simon conjura um gigantesco círculo mágico que se expande e cobre todo o céu, uma visão assustadora. Ele invoca milhares e milhares de raios que caem impiedosamente sobre seus inimigos, e Haruto com bravura protege Asahi, resistindo e suportando o ataque até que ele finalmente cesse. O monstro, ele é pego de surpresa e leva um choque tremendo quando Clive, de forma inesperada, o ataca. Em seguida, tanto ele quanto Satsuki emergem de seu esconderijo. De seu ataque. Eles revelam que conseguiram sobreviver ao ataque transformar as facas que ele havia arremessado contra o monstro enfiado de forma engenhosa. Compreendendo perfeitamente Simon fica arremessa Asahi para o alto, bem no céu, para que ela possa, de lá, disparar contra a faca que foi transformada, ativando seu efeito. Ela atinge o gancho com precisão, ativando sua poderosa habilidade de restringir e imobilizar qualquer tipo de monstro. O monstro fundido, então, despenca sobre o mar completamente congelado. E Haruto aproveita essa oportunidade única para tentar sacar sua espada, mas ela está fincada ali com uma força excessiva, impossível de ser removida. De repente, ele tem uma ideia brilhante e imediatamente pede a seus amigos que cooperem com ele. Satsuki e Clive, então, canalizam e enviam seu poder em sua direção, e Asahi, por sua vez, combina essas energias e as direciona para a espada, carregando-a completamente com a força combinada de todos eles. A espada começa a emitir um brilho intenso, e Haruto, então, executa seu ataque combinado supremo, com o objetivo de destruir Simon e a serpente marinha de dentro para fora. Após um fulgurante e poderoso flash de luz, o inimigo é completamente aniquilado, reduzido a absolutamente nada, e Haruto e as garotas finalmente se reencontram com Clive a bordo do navio. Antes que eles sequer possam começar a conversar sobre o passado, ele lhes mostra o misterioso cristal vermelho que havia caído após a derrota de Aegir. Asahi o pega, e nesse instante, uma nova e perturbadora memória de cientistas encapuzados realizando experimentos nela inunda sua mente, trazendo à tona imagens terríveis. Nessa memória vívida, Alicia surge para resgatá-la, confrontando e derrubando os cientistas. Ela então utiliza sua habilidade especial para selar o sentido de Asahi, e nesse momento, uma esfera de cristal vermelha emerge de seu corpo, estilhaçando-se em inúmeros e minúsculos pedaços, espalhando-se pelo chão. A memória então se encerra, e todos finalmente percebem que as misteriosas pedras vermelhas que provocam os flashbacks são na verdade fragmentos daquela bola de cristal que se estilhaçou na visão. O grupo então em contra-ataca, que cético não acredita que Clive seja real, e por isso, ele o ataca e o subjuga rapidamente para demonstrar suas próprias habilidades. Ao constatar que Clive poderia facilmente derrotá-lo, Taka então concorda que ele não é de fato um impostor. Haruto e seus amigos então relatam a Taka todos os acontecimentos que se desenrolaram no mar, e como prova irrefutável, eles lhe mostram a lendária espada Pleiades. Taka, ainda achando tudo muito difícil de acreditar, os leva para a base secreta de sua guilda. Lá, Clive os informa que a misteriosa mulher que salvou Asahi se chamava Alicia, e que ele estava, na verdade, trabalhando em conjunto com ela para manter Asahi completamente protegida das ameaças que espreitavam nas sombras. Haruto afirma, para a surpresa de todos, que já a havia conhecido, e essa revelação imediatamente provoca ciúmes em Satsuki e Asahi, que exigem que ele lhes conte absolutamente tudo o que sabe sobre ela. Haruto, então, relata que a encontrou algumas vezes anteriormente e, em seguida, passa a narrar a história de como foi enviado para um outro mundo, criado por Asahi, para salvar sua própria vida, e como nesse processo ele conheceu Alicia. Ele reitera o que Alicia lhe havia revelado sobre o verdadeiro e extraordinário poder de Asahi. Ninguém consegue acreditar que a Prophet Art possua a capacidade de escolher um futuro mais adequado, e Taka então começa a discutir e a brigar acaloradamente com Haruto. Clive, observando a cena, ri deles, pois eles costumavam brigar exatamente dessa forma no passado, e ele os recorda que neste momento a coisa mais crucial é, sem dúvida, proteger Asahi. Considerando que a guilda mais poderosa e influente, a Gnosis, está ativamente atrás dela, todos os membros de Subaru precisam urgentemente despertar seus poderes para conseguir protegê-la. Satsuki então comenta que o grupo ainda não pode estar completo, pois Nozomi continua desaparecida, e ela expressa seu desejo de ir encontrá-la pessoalmente. Taka então lhe entrega o endereço, mas explica que não poderá acompanhá-los, pois Nozomi sempre se mostra muito nervosa e extremamente tímida na presença dele, e ele suspeita que ela, na verdade, tenha medo dele. Ele, contudo, não faz a menor ideia de que ela realmente gosta dele, e sua completa falta de percepção enfurece profundamente Satsuki e Asahi. No mundo real, Haruto e Satsuki vão ao encontro de Nozomi em sua residência, e acabam a encontrando, por acaso, no portão. Ela mudou consideravelmente desde o passado, e os convida para uma conversa mais tranquila em um café. Nozomi, então, os informa que atualmente ela está trabalhando como modelo profissional. Assim que ela se transferiu para uma nova escola, Nozomi se esforçou imensamente para mudar a si mesma, e ao ganhar mais confiança, tornou-se consideravelmente mais popular. Após terminarem de colocar o papo em dia, Haruto então solicita que ela faça login no jogo Reunion, já que todos os outros amigos já se encontram lá, esperando por ela.
Nozomi responde com um tom de tristeza que não pode de forma alguma fazer esse favor a ele, pois ela parou completamente de jogar qualquer tipo de jogo desde que Asahi faleceu naquele trágico acidente. Satsuki e Haruto, então, tentam convencê-la de que Asahi ainda está viva no mundo de Reunion, mas ela se recusa veementemente a acreditar neles. Eles se esforçam para convencê-la a confiar neles e a ver Asahi pessoalmente, assim que ela fizer o login, mas todos os seus esforços se mostram completamente inúteis. Mais tarde, todos os amigos, com exceção de Nozomi, já fizeram o login e se encontram em sua antiga base, onde o único assunto de conversa é o quanto Nozomi mudou e se transformou. Satsuki, então, pede a Taka que vai encontrá-la na próxima oportunidade, afirmando com convicção que Nozomi certamente o ouvirá se ele a pedir para fazer o login. Ele ainda assim não se agrada da ideia, mas Asahi, com um olhar suplicante, implora a ele que se encontre com Nozomi. E ele, sem mais opções, não tem outra escolha a não ser concordar em vê-la. Nesse exato instante, uma notificação de evento surge diante deles, e Satsuki lê em voz alta que se trata de algo denominado Festa do Doce Baile. A descrição do evento promete que será uma noite incrivelmente romântica, onde o amor eterno florescerá entre os parceiros, e Satsuki e Asahi, com um brilho nos olhos, já sabem exatamente o que desejam. Satsuki se encontra bastante nervosa e visivelmente inquieta com a proximidade da festa do baile, até mesmo no mundo real. Por isso, ela faz login mais cedo e liga para Haruto, pedindo para encontrá-lo em particular. Ela deseja ardentemente que ele a convide para o baile, e ao lhe dizer isso, ela não consegue evitar corar intensamente com as bochechas vermelhas. Haruto fica completamente surpreso e um tanto chocado, mas Satsuki já não consegue mais reprimir seus sentimentos, e então confessa que gosta dele desde os tempos do ensino fundamental. Vendo-o excessivamente atordoado para conseguir lhe dar uma resposta imediata, ela gentilmente pede que ele leve o tempo que precisar para pensar. Haruto não consegue de forma alguma tirar as palavras dela de sua mente e só consegue refletir sobre a profunda amizade que os une, enquanto folheia suas antigas fotografias. Mas, de repente, ele recebe uma mensagem urgente de Taka pedindo-lhe para ir ao túmulo de Asahi imediatamente, sem demora. Haruto vai ao encontro de Taka, e chegando lá, Taka declara com um tom desafiador que convidará Asahi para a festa do baile no dia seguinte e que ele fez questão de no mínimo informar seu rival sobre isso. Haruto, por sua vez, age como se aquilo não fosse absolutamente nada demais e simplesmente lhe diz para fazer o que bem entender. Taka detesta profundamente essa atitude de Haruto e, em um acesso de raiva, desfere um soco nele. Haruto, então, questiona qual é o problema dele enquanto tenta revidar, mas Taka o derrota com uma facilidade impressionante, sem fazer o menor esforço. Ele, então, afirma ser superior a Haruto em absolutamente tudo, tanto no mundo real quanto dentro do jogo. Ele declara que sempre pensa em Asahi e que seu maior desejo é proteger o sorriso dela, mas mesmo assim, ela ainda escolheu Haruto em detrimento dele. Taka está absolutamente furioso pelo fato de ela ter sacrificado Haruto fica completamente furioso ao ouvir tais palavras e grita com toda a sua força que Taka nem sequer está considerando o que Asahi realmente deseja. Ele o ataca, mas Taka o arremessa violentamente ao chão, enquanto declara com paixão que sempre amou Asahi e que, a partir de agora, seu único objetivo é mantê-la feliz. Haruto se levanta com dificuldade e lhe diz com firmeza que Asahi o vê apenas como um amigo e que ela deseja que todos os seus amigos de Subaru estejam de volta e unidos mais uma vez. Taka o atinge, mas Haruto consegue bloquear o ataque, anuncia em alto e bom som que ele também ama Asahi e, em seguida, desfere um soco de volta nele. Taka fica completamente sem palavras após a declaração de amor de Haruto, e, então, afirma que irá desistir de Asahi a partir de agora. Ele sempre se sentiu profundamente irritado pelo fato de Haruto nunca ter expressado seus verdadeiros sentimentos antes, mas agora que conseguiu fazê-lo revelar a verdade, ele se sente de certa forma satisfeito. Haruto, após ouvir tudo aquilo, se retira, pega os anéis Subaru de seu medalhão e enterra um deles sobre o túmulo de Asahi, afirmando com convicção que ele, com certeza, a superará. Dentro do jogo, a tão esperada noite do baile finalmente chegou, e Satsuki está aguardando Haruto com uma ansiedade palpável. Contudo, ele se desculpa com ela, explicando que não poderá acompanhá-la. Ela responde que compreende perfeitamente a situação e o instrui a ir ao encontro de Asahi. Enquanto ele se afasta, Satsuki começa a chorar, mas, de repente, Taka surge por trás dela e afirma que ele também convidou Asahi para uma dança, mas ela o rejeitou de forma categórica e sem hesitação. Satsuki comenta que ele não parece tão chateado ou desapontado quanto ela esperava, mas Taka explica que amadureceu bastante após sua intensa luta com Haruto. Ele então se oferece para ser o parceiro de dança de Satsuki naquela noite, já que ambos de certa forma perderam a batalha do amor, e ela, com um leve sorriso, aceita prontamente sua oferta. Enquanto isso, Haruto adentra o salão de dança e, com certa dificuldade, abre caminho por entre a densa multidão para finalmente encontrar Asahi. Ele a convida para uma dança, e ela, exterior, completamente alheia aos recentes desenvolvimentos dos dois complexos triângulos amorosos que se formavam em seu círculo de amigos, Nozomi recorda com carinho o exato momento em que se apaixonou por Taka. Ela era na época apenas uma garota muito fraca e extremamente tímida na escola primária, e certo dia, Taka foi incrivelmente gentil ao ajudá-la com suas tarefas de limpeza, depois que todos os outros a haviam abandonado. Ela então decide que irá encontrá-lo dentro do jogo e rapidamente faz o login. Nozomi chega ao grandioso salão de dança com a esperança de encontrar seus amigos ali, mas no exato instante em que ela adentra o salão e vê Taka dançando alegremente com Satsuki, seu coração se estilhaça em 1000 pedaços, tomado por uma profunda tristeza. Ela começa a chorar descontroladamente enquanto corre para longe, alcançando um lugar completamente vazio e isolado do lado de fora. De repente, o ambiente ao seu redor começa a falhar e a distorcer-se, e ela se vê subitamente. Eles se apresentam como membros da Gnosis e zombam dela por ter sido traída pela amiga. Nozomi ela está apavorada com o palhaço. Onde diabos alguns dias, Haruto e Satsuki uma mulher velada e um palhaço ele se sente constrangido ao encará-la, mas ela está ainda mais sua confusão, pois já chorou tudo o que tinha para chorar nos últimos dias. Eles se encontram com Taka em frente à casa de Nozomi, e lá ela conta aos rapazes que na noite anterior recebeu uma ligação da mãe de Nozomi sobre o seu súbito desaparecimento de casa. Eles perguntam os detalhes à mãe dela, e ela não sabe de nada a não ser que Nozomi deixou seu headset de VR sobre a mesa antes de sair de casa. Takanori o hackeia e descobre que Nozomi havia feito login apenas uma vez, 2 dias antes, e Satsuki percebe que foi na mesma hora da festa de dança. Os membros da Subaru fazem uma videochamada depois que Taka e Clive terminam a investigação sobre a amiga desaparecida.
Clive descobriu que, após Nozomi fazer login, ela foi para o salão de dança, e depois de sair de lá, foi direto para o céu. Ele acrescenta que ela ainda está dentro de Reunion e descobriu que ela está na Fortaleza do Dragão agora, mas sua localização na vida real não pode ser rastreada. Haruto faz login e visita sua base, onde encontra Asahi tentando redecorar a base deles. Eles se olham nos olhos e começam a ficar mais próximos, mas Clive e Satsuki os interrompem, pois precisam encontrar Nozomi. Eles se teleportam para a Fortaleza do Dragão, onde Taka os espera, e descobrem que a fortaleza parece ter sido criada pelo senso de mundo dos sonhos de Nozomi. Eles entram na fortaleza e acham difícil acreditar que Nozomi pudesse tê-la feito logo após entrar no jogo. Enquanto exploram o edifício, Haruto sente uma armadilha, e então enormes monstros de brinquedo de pelúcia emergem do chão e o cercam. Mas, de finis, o grupo tem certeza de que estes são os familiares de Nozomi, e este lugar foi criado por ela. Asahi quer falar com Nozomi através de seus familiares, mas eles não são amigáveis e a atacam. Por sorte, Haruto a salva de se machucar e elimina 2 dos familiares junto com Clive. Satsuki tenta queimar os outros 2, mas eles resistem à sua magia de fogo e caminham em sua direção. Ela está prestes a usar outro ataque quando vê Nozomi e cambaleia. Os familiares a atacam, mas Taka e Haruto a protegem deles. A risada cruel de Nozomi ecoa no salão enquanto ela diz que Taka realmente se importa mais com Satsuki. Ela cumprimenta seus velhos amigos mais uma vez, e Haruto fica chocado com a forma estranha como ela estava agindo. Nozomi ri e aplaude ao ver Asahi viva dentro do jogo, mas então diz aos amigos que eles cometeram um erro ao vir atrás dela. De repente, os 2 jogadores da Gnosis aparecem na sala, e se apresentam como o 5º e o 4º jogadores mais fortes de sua guilda. Nozomi ri enquanto declara que se juntou a Gnosis 2 e criou esta fortaleza combinando seus poderes com o palhaço. Haruto está furioso e declara que trará sua amiga de volta, mesmo que precise usar a força, e o palhaço usa seu poder para invocar seus familiares ao redor deles. Os heróis lutam contra os familiares e os destroem um por um. Satsuki ataca a mulher velada, mas ela usa um movimento combinado com o palhaço para criar um tecido mágico que absorve todos os seus ataques. Haruto tenta atacá-la também, mas seus ataques também são absorvidos pelo tecido mágico. É a vez de Nozomi, e ela invoca seus familiares para atacar seus amigos. Eles tentam fazê-la voltar à razão, mas ela os ataca, dizendo que a decepcionaram. Satsuki diz para ela acordar, afirmando que todos estão ali para salvá-la, mas ela a insulta e a chama de vadia. Mizomi arranca uma mecha de cabelo e a teletransporta através do tecido mágico para que chegue a Asahi sem ser detectada, e lá o cabelo se transforma em uma pequena cobra de 2 cabeças e a morde. Asahi grita de dor ao ver uma memória terrível onde Haruto se recusou a confiar em sua habilidade de prever o futuro e quase estragou tudo em uma luta contra um monstro. Ele se recusou a admitir que estava errado e começou a discutir com ela. A memória é ainda mais intensa na forma do sonho, e Asahi desmaia dizendo que odeia Haruto. Os 2 membros da Gnosis desaparecem junto com Nozomi, dizendo a Haruto e seus amigos que eles se encontrarão novamente. A fortaleza começa a desmoronar assim que eles partem, e Satsuki tira sua amiga do perigo voando. Eles voltam para a base, onde Asahi se recupera do pesadelo. Haruto está com ela e quer passar a noite para cuidar dela. Asahi diz a ele que está bem, e sugere que eles se concentrem em encontrar e trazer Nozomi de volta à razão. Logo, Satsuki e Clive também retornam à base, e os informam que Taka mobilizou sua guilda Illuminati para procurar por Nozomi. Clive diz a Satsuki e Haruto para fazerem logout e descansarem, pois era noite no Japão, enquanto ele fica para cuidar de Asahi por causa da diferença de fuso horário. Ele faz companhia a Asahi, mas ao deixá-la sozinha por um tempo, os orifícios da mordida da cobra Zomi começam a espalhar seu veneno muito mais profundamente em seu corpo e mente. No mundo real, Taka convida Haruto e Satsuki novamente, e lhes fala sobre os detetives que contratou para procurar Nozomi no mundo real. O que ela lhe disse o fez perceber que a culpa era dele, mas ele ainda não sabe exatamente o que fez de errado. Setsuki percebe que Taka continuará sendo um idiota sem esperança se ela não revelar tudo a ele, e começa a explicar o que forçou Nozomi a mudar. Ela lhe diz que Nozomi o ama, e que quando o viu dançando com outra garota, ela ficou tão chocada que toda a sua personalidade mudou. Taka finalmente percebe o que estava errado e como a Gnosis se aproveitou do ciúme de Nozomi. Ele jura encontrá-la e consertar as coisas, mas então, de repente, o trio sente uma dor aguda na cabeça, acompanhada de tontura. Eles olham em volta e descobrem que seu bolo e bebidas acabaram e o tempo mudou sem que eles percebessem. Eles entram em pânico enquanto se perguntam o que está acontecendo, mas então um homem estranho aparece atrás deles e lhes diz que o tempo é seu aliado agora. Ele confunde Haruto e seus amigos falando em enigmas, mas então revela que o mundo está destinado a um fim desastroso. A única maneira de pararem isso é adquirindo o poder de selecionar um futuro adequado, e agradecem a Haruto e seus amigos por ajudarem Asahi a desenvolver suas habilidades.
Todos percebem que ele é um membro da Gnosis e tentam atacá-lo, mas o homem manipula o tempo mais uma vez e desaparece sem deixar vestígios. Taka e Satsuki descobrem que o tempo voltou ao normal, e Haruto se lembra do que Alicia lhe disse sobre as pessoas serem capazes de usar seus sentidos no mundo real. Ele está preocupado com Asahi e corre para casa para fazer login no jogo. No jogo, Asahi está dormindo e tem um sonho sobre o incidente passado em que Haruto ignorou o plano dela. Mesmo depois de estragar tudo pela primeira vez, ele se recusou a seguir o plano dela e derrotou o chefe inimigo de uma maneira diferente. Ela estava furiosa com ele por não confiar nela, e disse que não queria mais ver o rosto dele, e ele apontou sua espada para ela. Seu corpo treme enquanto ela sonha com isso, e quando Haruto vem vê-la, ela se encolhe ao vê-lo. Seus outros amigos também se reúnem logo, e contam a ela e a Clive que um membro da Gnosis usou seus sentidos na vida real. Clive não duvida deles nem um pouco, e ele pensa que o homem que manipulou o tempo era o líder da Gnosis, sobre quem Alicia o havia alertado uma vez. De repente, seu esconderijo começa a tremer, e Asahi diz a todos para fugirem, mas é tarde demais, e o teto desaba sobre eles. Eles de alguma forma conseguem se teletransportar para fora a tempo, e lá encontram uma torre brilhante em frente ao seu esconderijo. Haruto acha que parece a fonte do espírito da água branca que eles limparam 6 anos atrás, e eles têm certeza de que Nozomi é a única que pode recriar tal coisa. Eles se infiltram na torre de cristal e sobem, procurando por armadilhas e monstros. Ao entrarem em uma réplica da sala do chefe, Asahi tem um flashback das memórias amargas de sua luta com Haruto porque aquele incidente aconteceu na fonte do espírito da água branca. O veneno da mordida da cobra começa a se espalhar ainda mais, e ela ignora Haruto rudemente quando ele pergunta se ela está bem. Eles seguem em frente e Asahi usa seus sentidos para alertar Taka sobre um ataque de monstro iminente, mas nada aparece em seu caminho. Haruto percebe que algo está incomodando Asahi, então ele sugere que eles recuem agora, mas ela rejeita fortemente sua simpatia e corre para salvar Nozomi. O resto da equipe não tem escolha a não ser segui-la até a sala do chefe no último andar. Nozomi sai para cumprimentá-los, e Asahi pede para ela parar com sua loucura e voltar para eles. Ela responde que não tem mais apego à equipe deles, e mais uma vez amaldiçoa Taka e Satsuki. Taka diz a ela que a Gnosis está manipulando suas emoções negativas para controlá-la, mas ela não se importa com isso. Ela saca sua arma e invoca o exército de seus familiares e então se transforma em uma mistura de monstros. Taka diz a ela que ele definitivamente a salvará disso, mas então os 2 membros da Gnosis aparecem ao lado dela e dizem a ele para tentar libertá-la de seu controle. Nozomi comanda sua família para atacar os membros da Subaru e todos entram em formação para lutar enquanto protegem Asahi. Eles atacam um exército interminável de familiares, e Asahi parece não conseguir usar sua habilidade de arte de lucro quando é mais necessária. De repente, ela ouve a voz de Nozomi em sua cabeça, afirmando que ninguém acreditaria nela mesma se ela pudesse usar a arte de lucro. Asahi começa a perder a cabeça e todos estão preocupados com ela. Isso dá ao palhaço a chance de atacá-los com seus 1000 canhões e o grupo é separado. Nozomi enfrenta Taka e Satsuki, que coincidentemente acabaram do mesmo lado novamente. Ela os amaldiçoa e ataca, mas Taka bloqueia o ataque dela e diz a Satsuki para não revidar. Ele declara que salvará Nozomi sem machucá-la e aprende a uma estátua no chão. Taka destrói a estátua para abrir um buraco e cai por ele junto com Nozomi. Eles chegam a um andar inferior e ele diz a ela que quer conversar, mas ela se recusa a ouvir qualquer coisa e o soca. Taka não desvia e continua andando em direção a ela, mesmo enquanto ela o ataca novamente agora. Nozomi fica confusa ao perguntar por que ele não estava desviando, e ele diz que não merece desviar, já que a machucou. Ele explica que sempre amou Asahi, mas ela nunca teve sentimentos por ele, e ele se tornou amargo e cruel por causa disso. É por isso que ele consegue entender as emoções dela. Ele sabe como Nozomi se sentiu mal depois de vê-lo dançar com Satsuki, mesmo que estivessem apenas se confortando após serem rejeitados por suas paixões, e ele quer assumir a responsabilidade por isso. Taka esclarece o mal-entendido dizendo que não há nada entre ele e Satsuki, mas Nozomi ainda o ataca, alegando que agora era tarde demais para isso. Ela se sente péssima por todas as coisas que fez por causa do mal-entendido. Mas Taka não para de se mover em direção a ela, mesmo enquanto ela o ataca. Seu sentido divino destrói o familiar que ela joga nele, e ao tocá-la, o controle mental de Nozomi se quebra. Takachi diz a ela que está zangado consigo mesmo por não ter percebido os sentimentos dela, e se desculpa mais uma vez. Nozomi começa a chorar e ele a abraça, declarando sua intenção de arcar com toda a punição pelos erros que ela cometeu. Ele ativa sua habilidade, destruindo a transformação dela e removendo o senso maligno que possuía seu corpo. Nozomi volta ao normal e ela é dominada pela dor e pelo arrependimento pelo que fez aos amigos. Mas Taka a abraça e diz que eles deveriam voltar para seus amigos. Ele promete ficar sempre com ela de agora em diante. E Nozomi relaxa por um tempo antes de se lembrar da coisa horrível que fez a Asahi. No último andar, os 2 jogadores da Gnosis se perguntam o que Nozomi está fazendo lá embaixo, mas não se preocupam muito, já que ela já cumpriu sua parte corrompendo Asahi.
Eles atacam os membros restantes da Subaru, cercando Haruto, Asahi e Clive com um tecido mágico. Satsuki tenta libertá-los, mas seu ataque é absorvido pelo tecido mágico. O palhaço diz a ela para parar de desperdiçar seu poder e a ataca, mas ela o bloqueia. Os dois jogadores da Gnosis começam a provocá-los, dizendo que o poder de Asahi despertará quando seus amigos morrerem na frente dela, um por um, e então usarão esse poder para levar o mundo a um futuro melhor. Haruto está furioso, e ele sinaliza para Clive lançar o ataque combinado deles. Haruto joga suas bolas de energia no céu e Clive as atinge com suas adagas, transformando-as em seus clones. O palhaço tenta derrubar todos eles, mas Satsuki o ataca de outra direção e o empurra para trás. Os dois membros da Gnosis repelem todos os clones, mas então Clive amarra a garota com cordas vermelhas e aparece de sua sombra. Haruto ataca o palhaço, mas então Asahi o comanda a parar e ele hesita e falha em desferir um ferimento fatal. Haruto e amigos olham para Asahi, que está emanando uma aura escura e comandando seus amigos para lutar contra um monstro imaginário. Ela perdeu completamente a cabeça e quando Haruto tenta acordá-la, ela alucina que ele está tentando atacá-la. Ela grita que o odeia e atira nele a queima-roupa. Assim que Haruto desmaia, a aura escura que cerca Asahi desaparece e ela volta a si. Ela começa a chorar enquanto o abraça, dizendo que este não é o tipo de futuro que ela quer. Satsuki vai confortá-la, mas Asahi começa a brilhar intensamente e a repele. Clive quer ajudá-los, mas ele está preso na barreira de tecido mágico. Os membros da Gnosis afirmam que Asahi acordará agora, já que recebeu o maior choque possível e a prendem em uma prisão mágica. Satsuki tenta evitar a morte de Haruto, desacelerando o tempo com todo o seu poder, enquanto Clive luta dentro da barreira de tecido mágico, desviando das balas do palhaço. O tecido o prende e o restringe, e o palhaço pula em sua direção com o objetivo de acabar com sua vida. De repente, Alicia aparece do nada e ela liberta Clive e destrói as armas do palhaço. Os dois membros da Gnosis sabem quem ela é, e planejam derrotá-la junto com a Subaru. No entanto, antes que alguém possa começar a lutar, a prisão mágica em que Asahi está presa se quebra, e ela grita enquanto seu corpo emite uma luz ofuscante. Enquanto isso, Haruto acorda em um lugar completamente escuro, sem ninguém por perto. Ele avança e avista Asahi chorando e implorando para que ele não se aproxime dela. Ele ainda vai até ela e a acaricia enquanto lhe diz para não chorar. Asahi se lembra daquele dia em que Haruto apontou sua espada para ela, ele só queria destruir o monstro escondido atrás dela. Ele disse a ela que se tornaria forte e a protegeria para que ela não tivesse mais que chorar. E ela sorriu. No mundo de Reunion, Haruto se levanta com seu corpo ferido, e graças ao seu vínculo com Asahi, ele desperta sua habilidade e a retorna ao normal. O palhaço e a mulher pensam que não tem chance de vencer Haruto, já que ele despertou agora, mas não ousam voltar de mãos vazias para seu chefe. Nesse momento, Taka e Nozumi também chegam ao local e toda a equipe se reúne. Haruto quer punir os jogadores da Gnosis por machucar Asahi, mas eles combinam suas habilidades, transformam o tecido mágico em uma cúpula que os cerca e abrem portais com armas apontadas para dentro. Eles dizem a Asahi que todos os seus amigos morrerão dentro da cúpula, mas ela acredita que Haruto se libertará dessa armadilha. Dentro da cúpula, Haruto usa seu poder recém-despertado e um ataque chamado Origem Leonides, invocando leões espirituais brancos que destroem a cúpula mágica e derrotam os jogadores da Gnosis em apenas um golpe. Assim que todos saem, Satsuki repreende Haruto porque ela queria interrogar seus inimigos depois de derrotá-los, mas seu ataque os matou instantaneamente. Depois disso, Mizomi se desculpa por colocá-los em perigo, mas seus amigos já a perdoaram, e eles têm uma reunião emocionante. Depois disso, eles agradecem a Alicia por salvá-los, enquanto ela afirma que eles venceram a batalha com sua própria força. Asahi agradece por salvá-la dos experimentos, mas Alicia se recusa a lhes dizer sua verdadeira identidade. Ela tira a bainha da espada Pleiades de Gerudo e a entrega a ele, e enquanto ele a embainha, ela desaparece. Todos retornam ao mundo real. Taka encontra Nozomi desmaiada em um cybercafé, e ele mais uma vez se desculpa com ela. Ele promete ficar com ela para sempre e assumir a responsabilidade pelo que ela fez quando foi consumida por suas emoções negativas. Satsuki e Clive também descansam em seus lugares, e Haruto acorda em seu quarto. Ele sorri ao pensar que Asahi realmente trouxe a Subaru de volta à vida. Em um local distante, Alicia também faz logout e sabe que sua missão de parar a Gnosis ainda não terminou. No dia seguinte, eles fazem login no jogo novamente e encontram Asahi lá. A lendária equipe chamada Subaru finalmente se reuniu, e eles juram proteger uns aos outros e se tornar lendas neste mundo.